Mitchell van der Gaag foi uma referência enquanto defesa, como jogador, e agora quer ser uma referência enquanto treinador. O objetivo, o sonho, aos 53 anos, é voltar ao banco como treinador principal e colocar em prática tudo aquilo que o futebol lhe tem dado e que ele tem dado ao futebol ao longo de várias décadas. É o meu convidado de hoje. Mitchell, agradeço-te imenso teres vindo aqui à bola. Para me falares dessa tua paixão por Portugal, já lá iremos, deste holandês, neerlandês agora, que é quase mais português do que outra coisa, e dessa tua vontade, de, aos 53 anos, te assumires como treinador principal. Porquê essa paixão? Não, sabendo que se tu vais começar como treinador principal e vais perder alguns jogos, isto vai ser uma loucura outra vez, porque eu sei, enquanto treinador adjunto, que a vida é mais fácil. Mas foi sempre treinador principal. Nos últimos 3 anos trabalhei com Ten Hag, um ano com ele lá no Ajax e 2 anos no Manchester United. Foi ótimo, não foi sempre fácil, mas foi espetacular. Mas também quero ser outra vez treinador principal, agora tenho 53 anos e pronto. Foi sempre treinador principal e agora quero mudar outra vez para a função de treinador principal, porque gosto, com todos os problemas, porque nós estamos a falar dos projetos e tudo, mas nunca se sabe o que vai acontecer, mas pronto, quero ser treinador principal e se não, as pessoas vão olhar para mim como treinador adjunto, Mitchell é treinador adjunto, não, quero ser treinador principal outra vez e as pessoas, estou a falar neste momento com clubes, com pessoas e pronto, e vamos ver. O facto de ter sido o Ten Hag a te desafiar para seres braço direito dele, fez com que tu deixasses de lado essa tua vontade de continuar como principal, porque achaste também que ias aprender com ele, como um adjunto? Sim, eu não tinha dúvida nenhuma. A primeira vez com a equipa A do Ajax foi depois de 2 anos de equipa B. Queria saber como a Ajax trabalha, porque para mim, enquanto treinador, foi muito importante, porque sabia muita coisa do Ajax, mas não sabia mesmo em profundo de futebol ofensivo. O Ajax é futebol ofensivo, aprendi mesmo muita coisa lá e pronto, também queria saber, trabalhar com o Ten Hag, Champions League, ganhar campeonato holandês. Isto felizmente aconteceu. Fomos muito bem no fase de grupos do Champions League. Infelizmente depois perdemos com o Benfica, mas foi bom, aprendi muita coisa e depois já tinha uma decisão que já queria voltar como treinador principal e depois ele convidou-me a ir para Manchester United e também depois foi muito fácil para dizer sim. A Manchester United, estamos a falar, o Ajax é uma equipa grande, mas o Manchester United é internacional, é uma coisa diferente e jogadores mesmo do top, do outro nível e pronto, foi fácil para dizer sim e também se alguém vai me fazer a mesma pergunta agora, sim, porque aprendi muita coisa, vi muita coisa, não foi sempre fácil, principalmente a segunda época não foi fácil, mas aprendi muita coisa, vi muita coisa e trabalhar no Premier League, também enquanto treinador adjunto, foi espetacular. O Ajax é visto por nós portugueses como uma equipa única, precisamente por esse futebol ofensivo. É mesmo diferente tudo aquilo que aprendes lá, toda a forma como eles olham para o jogo, todo o trabalho que a equipa faz para esse reconhecimento mundial de um futebol diferente do Ajax? Sim, porque é óbvio, eu sou holandês, conheço o Ajax, mas não conhecia muito bem o que significa trabalhar para a Ajax. E também eles não estão a fazer uma coisa do outro mundo, mas... O que é que os diferencia? Porquê é que eles são diferentes? Porque a academia, todas as equipas estão a jogar da mesma maneira. Há sempre miúdos jovens que vão jogar na equipa A. Sabem perfeitamente o que elas têm que fazer. E tem sempre aquela coisa que nós somos os melhores. Não, tudo pode acontecer, mas nós somos os melhores. Não há problema nenhum. E o futebol ofensivo é completamente diferente. E por isso, enquanto treinador, tinha o base, enquanto treinador, tinha aqui em Portugal. Comecei aqui. Depois voltei para a Holanda, sabia realizar também futebol holandês, não há problema nenhum, mas também, enquanto treinador, a adaptação foi muito importante para mim também, porque eu posso fazer coisas que aprendi aqui, mas lá no Ajax não dá. Tenho que jogar ofensivo, tenho que marcar golos, tem muitos jogadores
na grande área, os centrais estão a jogar com 70 metros nas suas costas, tão perto da baliza adversária. Por isso também essas coisas têm de aprender e pronto, foi importante. E também para mim foi muito importante para ver que acontece mesmo lá no Ajax. Qual foi o grande desafio desse início no Manchester United? Não na segunda época, que foi a pior, mas nessa primeira época. Com que ilusão é que foste para lá? Nós falamos muito e também as pessoas do clube, a direção falou connosco, falou principalmente com o Eric, mas só vai sentir a grandeza do clube quando uma pessoa está lá. Principalmente da Premier League, é um animal, não para, a imprensa é sempre acima. O manager tem que falar sempre com jornalistas. Por isso, em termos mundiais, é maior. E por isso, nós fomos para lá e também precisamos aquela adaptação também para a Premier League e depois precisa ganhar jogos também. A nossa sorte, pré-temporada, são 6, 7 semanas e depois vai começar o campeonato. Para nós nós perdemos os primeiros 2 jogos e logo é assim, ok, agora é assim, nós sabemos e agora temos de mudar qualquer coisa porque também precisamos de ganhar. E por isso vai acontecendo durante a pré-temporada, o início do campeonato, porque não há jogos fáceis. Já sabia, mas agora sentimos mesmo. Não há jogos fáceis. Isso, em termos de pensamento que nós estamos a fazer, nós temos de fazer uma coisa diferente, ou temos de fazer coisas bem melhor, e daí fomos melhorando, e também para nós, depois de 2 jogos contra Brentford e Brighton, quando nós perdemos, o jogo em casa contra o Liverpool foi fundamental e ganhamos, e daí precisa confiança, a equipa tinha confiança e depois tem aquela coisa, treinador principal novo, o manager novo, equipa, e depois tornou-se numa coisa mais confiante e daí tivemos aquela época, mas o Premier League é um animal. E Ten Hag, como é que é Ten Hag como treinador principal? Tem mesmo aquela espécie quase de mau feitio que às vezes deixa transparecer ou nem por isso? Não, nem por isso, mas também eu percebo porque toda a gente tem uma impressão para fora que quando um treinador está a ver os jogos, quando está a falar com a imprensa, por isso eu percebo. Nós holandeses somos mais frios também, eu percebo disso, por isso... Mas como é que ele é? Ele é bom como é normal, mas do outro lado não muda. Não, na minha opinião, uma pessoa não pode mudar. É assim, tem que trabalhar assim, vai ser sempre igual, ganhar, perder, é sempre igual. E pronto, são coisas diferentes, são caracteres diferentes, são imagens diferentes. E quando tu não conheces uma pessoa, eu percebo que alguém vai pensar numa maneira e pronto. Mas para mim, e quando as pessoas conhecem Ten Hag, 5 estrelas. Trabalhaste com ele nesse primeiro ano, foram mais felizes por lá, no Manchester United. O segundo ano acabou por ser um tremendo desafio para vocês. Sim, depois de uma primeira época assim, toda a gente, nós também esperávamos que a segunda época vamos melhorar. Infelizmente não aconteceu. Campeonato não correu bem e também o Champions League não correu bem. Não passamos, nem passamos para a Europa League. Foi difícil, mais para o treinador principal, porque a imprensa, os adeptos, toda a gente vai acima do clube, vai acima dos jogadores, vai acima do treinador. Mas sempre quando as pessoas pensarem que agora vão perder outra vez, a equipa ganhou. Os jogadores sempre levantaram-se e ganharam outra vez. E tivemos sempre aquela, difícil, mas vamos continuar, vamos tentar. Tenho a dizer, os adeptos tinham razões para criticar, como óbvio, mas foram sempre a apoiar a equipa. Por isso, nunca senti que os adeptos não apoiaram a equipa, ou apoiaram o Eric, ou apoiaram o clube. Por isso, isto nós sentimos sempre, e quando tu sentes uma coisa assim,
vais continuar, e nós fizemos. Eu lembro-me o jogo contra Crystal Palace, que nós perdemos, foi uma segunda-feira horrível, perdemos 4-0. Foi muito difícil, mas depois do jogo, os adeptos que foram para o estádio de Crystal Palace, sempre a apoiar, sempre a cantar. Isto deu uma base, agora, olhando para trás, deu uma base para ganhar a final da Taça da Inglaterra. Por isso, foi bom, não foi sempre fácil, mas duas épocas para mim foi mais positivo do que negativo. Mas a verdade é que a situação do Cristiano também não ajudou a que nada disso fosse mais fácil. Isto aconteceu na primeira época, isto foi antes do Mundial e pronto, infelizmente são coisas que acontecem e pronto. Infelizmente aconteceu, porque toda a gente sabe, o Cristiano Ronaldo enquanto jogador, e também principalmente para o Manchester United também, mais uma vez infelizmente aconteceu para o clube, para o Cristiano e para a equipa técnica também. E aquele Bruno Fernandes, que Bruno Fernandes era esse que encontraste no Manchester United e que ganhou cada vez mais preponderância também, quer no clube, quer no futebol inglês? O Bruno é um tipo que sempre quer jogar sempre. Não para, quer jogar sempre, quer jogar 90 minutos, que também quase nunca está lesionado, por isso também não é fácil. E por isso ele gosta mesmo do futebol, gosta de jogar, sabe que significa jogar pela uma equipa como o United. Por isso é um craque em todos os aspectos, não só dentro do campo, mas também fora do campo, para ajudar as pessoas, ajudar colegas, mas mesmo as pessoas que trabalham lá no clube, também é 5 estrelas. Por isso é um craque mesmo dentro do campo e fora do campo. Percebeste também as críticas que existiram quando ele foi capitão e quem dizia que ele deveria ser e outros que diziam que não deveria ser? Conseguiste entender a razão dessa discórdia? Sim, mas pronto, eu já disse em relação do Eric, nunca muda alguém, esta é a minha opinião, nunca muda o seu carácter, nunca vai ser uma pessoa diferente. E o Bruno é assim, temos coisas muito positivas, bons mesmo, e do outro lado temos coisas que talvez as outras pessoas não gostem, mas para nós vai ajudar a equipa como ele é como pessoa. E isto vai levar a equipa pela frente. Pronto, sempre assim e podemos sempre criticar pessoas porque é fácil, mas para nós foi principalmente ele vai ajudar a equipa, ela assim, vai acontecer e pronto. Porque é um líder. É um líder. Ele está a sentir mesmo o clube e por isso também quer dizer que leva os seus colegas, mas também leva os adeptos que estão a ver um jogador que quer morrer pelo clube. O Dalot também foi jogador vosso no Manchester United, 3 portugueses, tinhas a equipa recheada, pelo menos para poderes treinar o teu português por lá. Sim. Também ajudava, mas mesmo assim precisava mais ajuda, mas pronto. Já como é que foi também esse Dalot? É profissional também. Eu acho que a primeira época mesmo de nós afirmou-se mesmo como titular. Ele fez tudo por isso. Ele tem tudo para um lateral precisa, mas também fora do campo, 5 estrelas para ajudar as pessoas. Eu já conhecia o Diogo porque ele era de geração 99, que jogava no Porto, e o Jordan jogava no Benfica e jogaram sempre contra elas, por isso já conhecia. Também sabia o percurso dele, Porto United, Milan voltou para o United e por isso está a jogar sempre, é titularíssimo agora, por isso também que é um jogador importante. Estamos a ver isto também na seleção, por isso também foi um prazer trabalhar com ele, porque no fundo, eu acho que também já falamos sobre Cristiano, o Cristiano ainda está a jogar, está a marcar golos, mas também mudou uma coisa talvez mentalmente, dos jogadores para trabalhar não só dentro do campo, mas também que significa ser jogador de futebol, mas também fora do campo. E isto consegues ver
por exemplo, com o Diogo, com o Bruno e com os outros portugueses, porque isto é um exemplo neste aspecto também, e nós estamos a ver os portugueses em qualquer sítio do mundo, e são sempre top, são bons, e isto significa que aconteceu com o Bruno ou com o Diogo também. Ou seja, o próprio Cristiano acabou por influenciá-los nessa atitude também fora do campo e nessa necessidade que todos eles têm de se cuidar para além daquilo que fazem no relvado. Sem dúvida nenhuma. Acabou por ser um exemplo. Sentiam isso vocês também? Claro, não só dentro do campo, mas também fora do campo. O que significa porque tu precisas jogar sábado, quarta, sábado. São muitos jogos, cada vez mais jogos internacionais. Por isso também é importante para tratar o seu corpo, porque não é fácil. Lesões ninguém quer. O período de recuperação é curto? Curto, por isso é um exemplo. Que ele, não só com o Bruno e com o Diogo, mas também com os outros também. A verdade é que o Cristiano, quando sai, fala de uma realidade do Manchester United que agora o Ruben Amorim, entre aspas, também está a sentir um pouco, que é, ele fala que o clube parou em algumas situações, que precisa de modernizar-se. É como se fosse uma viragem nesse Manchester United. É como se tu também tivesses feito parte desse encerrar de um United e agora tentar reerguer-se de alguma forma para voltar a ser daquilo que já foi. É difícil para mim fazer conferências porque eu não conheço a realidade como antes e quando nós chegamos lá, claro que pode ser moderno, qualquer coisa, mas havia campos para treinar, estava lá uma academia para trabalhar, uma piscina para trabalhar e todos em termos de todos os aspectos que uma equipa precisava. Nunca sentiste que precisasses de mais? Não, neste aspecto não. Mas o United vive aqui também uma viragem que vocês também sentiram. Sim. E que o Ruben agora, de alguma forma, está a sentir muito mais porque os resultados não aparecem, os jogadores não dão o que a equipa precisa, os adeptos não estão contentes e as derrotas essas sucedem-se. Sim, o treinador precisa sempre de vitórias, já falámos sobre isso, porque principalmente quando um treinador, estou a falar do nosso exemplo, quando nós chegamos lá e os primeiros 2 jogos, 2 derrotas, o treinador precisa vitórias para transmitir suas ideias e os jogadores vão acreditando que o treinador quer, que isto é normal, isto é qualquer sítio no mundo, qualquer clube no mundo, uma equipa precisa disso. Agora, entrar no meio da época é sempre difícil, a mudança que está a acontecer principalmente fora do clube, em termos de estrutura, em termos do campo, centro do estágio, estamos a falar do estádio, há muita coisa, as pessoas que não podem ficar no clube vão ser despedidos, há muita coisa à volta do clube. E depois chega um treinador, top aqui em Portugal, chega lá e também, na realidade, isto está acontecendo fora disto, ele não tem controle sobre isso e depois dentro do campo precisa trabalhar. Não é fácil. Eu espero bem que vai ter tempo, porque isto é importante para um treinador, mas isto com todas as mudanças todas não é fácil. De fora, tens visto mais jogos do Manchester United ou do Ajax ou tens estado mais atento à Liga Portuguesa? Quando eu saí do Man United, 2, 3 meses não vi nada, quase nada. Quando saíste, como é que fizeste? Saíste do Manchester United e o que é que fizeste? Vieste logo para Portugal? Sim, voltei para casa. Depois de 10 anos de viajar e a família ficava cá, por isso a primeira coisa voltei. E 2 meses não viste futebol? Não, fui ver o Jordan, fui ver o Luca, vi alguns jogos, mas só como adepto, não tinha muita energia, porque foram 10 anos fortes e também foi bom uma vez para ficar em casa e fazer nada. E depois começou a ver jogos, Manchester United, sempre, porque é um bom clube. Vi os resultados lá na Holanda, aqui em Portugal. E depois vais falando com equipas para entrar outra vez para trabalhar. E cada vez mais tinha mais energia e pronto. Mais jogos da Premier League. Fui ver jogos de equipas que as pessoas estão a falar, que são interessantes para ver, que elas estão a fazer coisas diferentes e pronto, é mais como treinador. E pronto, depois
O bichinho voltou. Felizmente voltou porque havia uma fase, pensei, vida boa, estou a fazer bem, fico em casa para ver os miúdos, sem estresse, sem acordar de manhã, agora temos que fazer isto, não, tudo tranquilo, mas agora estou, outubro, novembro, senti outra vez, está na hora, vamos fazer as coisas, vamos fazer as apresentações para mim, que vi nos últimos anos no Ajax, a Premier League, vamos juntar tudo para ter uma filosofia minha, e depois falar com as equipas e pronto, e falar com as equipas que gostava mesmo para entrar. Infelizmente não deu. Estou a falar muito neste momento com os amigos, com clubes, sem estresse para contratar treinador, mas para ouvir coisas diferentes, para dizer que eu quero enquanto treinador, que sobre a minha filosofia e pronto. Mas já está na hora, já. E nesse tempo de paragem, estavas a falar do Jordan e do Luca, que são os teus filhos. O Jordan joga na União de Leiria e o Luca joga no Loutano. O Luca é defesa, porque o pai o obrigou a ser ou pela característica dele? É a última. Quando eu não tinha muito... Eu também queria ser avançado. Quando eu era jovem, começou como avançado, 9. E depois o nível maior, médio, e depois outro nível é defesa. E pronto, pensei, vai ser difícil. Felizmente dei a volta nisso. O Luca, pela altura que ele tem, é parecido comigo. Começou a jogar como central. E o Jordan não tem nada a ver comigo, é canhoto, é criatividade, é rápido, é baixinho, é completamente diferente. Eu gosto mais para ver, como óbvio. Mas pronto, é bom porque agora tinha tempo para ver os jogos delas. Não é fácil para mim, para ser sincero, porque eu não gosto muito para ver os miúdos, porque sou mais nervoso. Eu não gosto muito, mas pronto, estou lá para apoiar. Ficas a roer as unhas, ficas nervoso, Eu fico mais nervoso com os jogos delas do que meus jogos. Enquanto treinador, o jogador, fico mais nervoso. Mas isto tem a ver, eu estou a ver os jogos mais como pai. E estou muito medo, não sei porquê, por lesões. Por causa que eu também passei por muitas lesões no início da minha carreira, mas isto tem mais a ver com isso. E também enquanto pai, quero que os meus filhos joguem bem e estão Criticas muito? Quando o jogo acaba e o pai se encontra com o filho, é o pai que critica ou metes ali o treinador a funcionar e começas a criticar o que Isto não funciona muito bem com elas, por isso não fala muito, às vezes é difícil para dizer nada. Normalmente depois do jogo não fala muito sobre isso. Elas também sabem e às vezes estou a dizer algumas coisas, é mais como treinador do que pai. É mais porque eu sei que um treinador normalmente pensa que é importante, enquanto pai é mais emocional, que é normal, nós queremos a melhor coisa para os nossos filhos, que é normal, mas enquanto treinador eu percebo muito bem, percebo melhor que o treinador quer, às vezes ele faz coisas numa maneira, num pensamento diferente, mas normalmente espero 1 dia, 2 dias e depois com calma, porque eu sei que elas não gostam muito. Elas não gostam muito. Se calhar não gostam muito porque também não és muito meiguinho nas palavras. Agora sou mais calmo, mas antigamente era mais duro. Isto é verdade, isto é bem mais verdade. Há 2 filhas que nada têm a ver com o futebol também lá em casa. Tentarem, os dois, mas não deu. Estão a jogar golfe agora. A minha filha mais velha gosta imenso de futebol. O meu dia para ela é sentar no sofá e sábado e domingo para ver jogos da Premier League. Vai ver jogos todos, vai fazer aquela fantasy futebol da Inglaterra e tudo, porque ela gosta muito, também percebe. Está sempre
está sempre a ver os jogos dos irmãos. Ela gosta imenso. O mais novo não gosta nada, não gosta mesmo nada. Acho que ela é sempre a falar sobre futebol, ela não gosta muito. Ainda por cima, a namorada dela também joga futebol, na Estrela Amadora. Mas ela não gosta. Mas pronto, não podemos ter tudo. Mas sempre a apoiar os manos. Uma casa cheia, 4 filhos, 2 raparigas e 2 rapazes, mais portugueses do que holandeses, certamente. Sim, sim. Se elas vão ver esta entrevista, elas vão rir muito, porque elas sabem que eu não gosto de falar muito português e elas falam perfeitamente. Mais português, sim, porque elas não querem voltar para a Holanda, querem ser mesmo o Portugal, são mais portugueses. E nós vamos ficar cá, por isso também não é difícil. Porquê é que vens parar a Portugal? No início foi para Portugal para jogar. Isso eu sei, mas porquê Portugal? Não sei, eu lembro-me... Quem é que te convidou? Lembras-te? Como é que foi? Há um holandês lá na Madeira, Robert Snapper, ajudava o presidente Carlos Pereira, de vez em quando, sobre coisas... ele tinha ligações com alguns empresários lá na Holanda. Eu recebi uma telefonema do meu empresário naquela altura, que Mitchell, há interesse de uma equipa de Portugal, Marítimo. Não sabia nada. Nem sabias onde é que ficava? Não fazia a mínima ideia. Acho que nunca fui para Portugal. Primeiro, no início eu disse não. Disse não, porque, não vou para Portugal porque há problemas de pagamentos e tudo, não vou do clubes porque ouvi dizer isso. Depois a minha mulher disse, mas tens quase 30 anos, porque não vamos para Portugal, vamos para lá e pronto, mudei a opinião, liguei outra vez, liguei para o presidente, liguei para o Robert e depois voltámos a falar e cheguei lá, assinei o contrato 2 anos, acho que, eu pensei, 2 anos depois vamos voltar para Portugal. Não, vais voltar para a Holanda. Para a Holanda, desculpa, vamos voltar para a Holanda e pronto, mais um. Foram 5 anos e acho que foi a melhor coisa que eu fiz durante a minha carreira, porque gostei imenso, deu-me muito prazer, aprendi coisas novas, outra cultura, outra língua, outra vida. E foi importante e também nunca tive lesões, porque também foi no início da minha carreira tive muitas lesões, fui operado 9 vezes no joelho direito, por isso também não ajudou muito, mas os últimos 8 anos e os 5 anos lá no Marítimo nunca tive grandes problemas. Foi importante, olhando para trás, em termos de qualidade de vida, lá na Madeira foi 5 estrelas, foi espetacular, o crescimento dos meus filhos também, por isso foi tudo bom, foi muito importante. E aquele clube, aqueles treinadores que tiveste? Eu tive muita sorte no início, apanhei o Nelo Vingado, foi sensacional comigo, acho que não foi português, porque foi tranquilo, falava inglês, foi muito bem comigo, super calmo comigo, e também tivemos uma equipa fortíssima na minha primeira época. Não sabia nada no início porque também não conhecia ninguém, mas a equipa era muito forte. Falando do Kennedy, do Iliev, o Gaúcho, o Ponta Lança, eu cheguei na mesma altura com o Alain. O Alain tornou-se um grande jogador, o Pep tinha 17 anos, o Ezequias, tinha o Dinda, que é um brasileiro, que um médio, era bom. Depois os madeirenses, Zeca, Eusébio, o Bruno, bons jogadores. O Kim, Ponta Lança, grandão, o Jorge Soares, por isso foi uma equipa fortíssima. Espero que vou esquecer alguns, mas Albertino, lateral direito, e correu bem.
E também foi sorte, porque para um estrangeiro jogar fora do país, tu precisas jogar melhor do que os outros, senão vais voltando para os seus países. Isto também funciona assim. E tive sorte nesse aspecto. Fizemos uma época boa, felizmente também fazia parte disto e pronto. Por isso, Nela Vingado, falando dos treinadores, Nela Vingado foi muito importante. Apanhei Manuel Cajuda, no início foi muito difícil, foi duro. Porquê? Foi duro, foi mesmo duro. Ele fez um teste comigo no início e senti isso e foi bom. Agora foi importante, foi bom treinador, principalmente Cajuda com o Nascimento foi um dupla bom. O Nascimento foi, neste aspecto, foi importante também, foram treinadores importantes também. Apanhei um russo, infelizmente não escrevi nada que ele fez com os treinos, porque foi em termos de trabalho, foi o melhor treinador que eu apanhei, foi antigo adjunto do Lobanovski, o famoso Lobanovski. Os treinos foram sensacionais, na minha opinião, fortíssimos, treinar 2 horas e tal, um dia antes do jogo, mas Hoje, se o fizesse, chamavam-te louco, não? Nós também fizemos, mas eu lembro-me que nós fizemos um trabalho um dia antes do Braga, fora da casa, e nós trabalhámos 2 horas e meia, sol lá na Madeira, quentinho, e nós, isto é forte e tudo, mas até aquele momento, e nós estamos a falar de março, abril, ainda não ganhámos um jogo fora da casa. Fomos jogar contra Braga, ganhámos o primeiro jogo fora da casa e depois aqui mudou completamente. E ele, nesse aspecto foi importante. E também estamos a falar outra vez, ele fez isto, ganhámos, deu confiança e trabalhamos junto. Imagina que nós não ganhamos o jogo e nós estamos a dizer, é maluco, que ele não percebe nada, blá blá blá, mas deu. Mas ele em aspecto do trabalho foi espetacular. Tinha Mariana Barreto também, foi importante, tivemos uma equipa forte naquela época, um brasileiro, o Bonamigo, na minha opinião foi mesmo muito bom treinador, a equipa técnica bom, infelizmente para ele apanhou a equipa em termos de qualidade do Marítimo em comparação dos outros plantéis que joguei, apanhou uma equipa com menos qualidade, mas era um bom treinador, por isso apanhei muitos. Mas felizmente com todos os treinadores joguei sempre, por isso foi o mais importante. Jogaste sempre e acabas por conhecer esse menino de 17 anos chamado Pepe que estava só a começar e que depois tornou-se na referência que se tornou no futebol português. Quem era o Pepe aos 17 anos quando te cruzaste com ele nos Barreiros? Era um menino. 17 anos, ele chegou, porque foi a minha primeira época também, ele chegou com Ezequias, chegou com Alain, só miúdos, mas logo com qualidade. Mais tarde, naquela época, o Dani estava jogando na equipe dos Júniors, também subia para a equipa A, e foi fácil para ver que estes jogadores têm muita qualidade. E o Pep chegou no Marítimo lesionado, tinha um problema, já não me lembro, joelho, acho que, mas não tenho certeza, porque não jogou. E no parte final da época começou a treinar connosco, acho que ele fez a estreia contra Boa Vista. E logo foi fácil para ver, tem qualidade. Mais tarde, porque ele jogou, segunda época, médio, central, com o Bischofeld, jogou como ponta de lança, e depois, acho que foi com Cajuda, a terceira época, ele jogou mesmo como central, e pronto. Depois foi fácil para ver que ele ia chegar numa equipa grande aqui em Portugal, porque ele tinha esta qualidade, fácil, e depois, nunca esperava, porque estamos a falar de uma equipa mesmo do top, era Real Madrid. Isto também não basta para jogar bem, mas também a parte mental. Mas o Pep tinha sempre esta parte fortíssima, porque ele foi um jogador, porque ele apanhou o Chainho, o Bino, os jogadores com mais idade. Vocês apertavam muito com ele?
Sim, mas ele foi nesse aspecto, não apertava, porque era bom miúdo, trabalhava sempre, não tinha aquele pensamento, eu sou craque, eu não preciso fazer nada, não, é trabalhador, durante os treinos, os jogos, mas em termos de, o Pepe talvez pode fazer melhor assim ou assim, e ele tinha sempre, isto posso usar, isto não, mas ele ouviu sempre. E o Ezequias, por exemplo, também tinha muita qualidade, e também era canhoto, e jogava como lateral, também foi para Porto, também era central. Era mais, eu sei tudo, blá, 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 e não é mal, mas porque cada jogador é diferente, mas Pepe tem aquela coisa, aprendeu coisas e pronto, e fazia parte, e cada jogo, aqueles jogos que ele fez, eu lembro-me um jogo aqui fora da casa contra o Sporting, ele fez um jogão e por isso daí as equipas todas tinham interesse para ele e por isso não fiquei surpreendido que ia para Porto e jogar como ele fez. Pela maneira como jogou, não fiquei surpreendido que ele foi para Madrid, mas depois há outras coisas. E para jogar 10 anos lá no Madrid e jogar até 40 é também uma peça fundamental da época passada. É incrível, é mesmo incrível. Aquela miúda que chegou, aquele menino chegou aqui lá no Madeira com 17 anos e fez aquela carreira como ele fez. E muitos outros jogos também fizeram lá no Marítimo, mas é sensacional. E pronto, foi um prazer para mim trabalhar com ele, porque apanhar jogadores assim, como o Dani também, são jogadores que não acontece muito, começando lá no Marítimo. Falámos do joelho e depois, a determinada altura da tua vida, o coração pegou-te aí um susto. Sim. Foi o maior desafio que tiveste até hoje? Sim, porque... Como é que tudo começou? Eu sou muito pragmático, quer dizer, problema no joelho, tem um médico, espero bem que é bom, vai fazer a operação e vamos continuar. Coração é mais perto de vida e morte. Isto já é uma coisa diferente, tu não tens controle, isto não é em joelho, não é em tornozelo, não é nada. Por isso, depois da minha carreira, estava bem fisicamente, maratonas, ginásio, tudo, mais um dia para outro, cansaço, ia correr, não aguentava, muito estranho, mas teimoso, pronto, sou jovem, vamos continuar, vamos fazer, siga. Mas fazer os testes médicos, não é muito bom, mas tu não és muito gordo, não és assim, não tens problemas, estás bem, antigo, não há problema nenhum. E depois fizemos mais testes, e entretanto precisava um pacemaker, ICD. E pronto, um dia foi difícil, pensei, era muito jovem para ter um pacemaker ICD, mas pronto, faz parte da vida. Um dia foi difícil, mas pronto, próximo dia vamos. Depois aconteceu durante o jogo, o impacto era enorme, era brutal. Dessas 6 equipas naquela altura, o jogo direto no Sport TV, toda a gente a ver, um treinador. Vamos só recordar o jogo. Belenenses, tu como treinador do Belenenses, frente ao teu Marítimo de sempre. Sim. E o contexto, outra vez, os primeiros 3 jogos, 4 jogos, 4 derrotas, por isso também o jogo é importante. E o contexto tudo junto. Mas situações como essa que falavas do Eriksen, na verdade é que há jogadores que continuam a jogar, sim, independentemente de terem tido um problema, porque hoje em dia pode haver já uma solução. Sim, há uma solução. Há também, cada caso não é igual. Claro. Porque... Há um que é o pacemaker, há outro que não é pacemaker. E também, felizmente, já tinha acabando a minha carreira enquanto jogador, porque eu não posso jogar mais, porque eu não posso fazer desporto, porque por alguma razão não estou a dar. Felizmente para elas podem tomar essa decisão. Eu vou continuar a jogar, mas também podem, porque não há limitações. Claro, são problemas diferentes. Mas o que eu queria dizer é, situações como essa do Eriksen e de outros jogadores, acaba por também aliviar um pouco a pressão que se coloca em alguém que tem um aparelho no coração. Sim.
E também para as pessoas que têm o mesmo problema, mas não são figuras públicas, que é importante para ver que estas pessoas ainda estão a fazer... São válidas. Sim, sim, que isto é importante. Isto também senti, porque há pessoas, agora menos, mas no início havia muitas pessoas, ainda bem, porque agora estou a sentir mais forte, porque às vezes estou a pensar que não posso fazer muita coisa. Não, para mim foi importante isto também, que isto já aconteceu. Eu fiquei no hospital, porque fazer aquelas testes todas, e depois um dia voltei para casa e pensei, agora tenho que ir para fora, porque as pessoas precisam de ver que estou vivo, estou andando, estou a ver as minhas coisas, porque a vida continua. Eu não posso ficar em casa triste todos os dias, porque isto não vai mudar absolutamente nada. Por isso também é importante. Sentes que agora, depois disso tudo, é o momento de voltares a casa e treinar por cá? Isto eu quero voltar, mas que também isto é uma coisa que aqui em Portugal, porque estou a sentir ainda falta uma coisa, e também que tudo o que aconteceu também tem aquelas coisas que é trabalhar. Inglaterra, como óbvio, porque como as pessoas estão a sentir o jogo e tudo, que é impressionante, mas também que é aventura para fora, MLS, Japão ou qualquer coisa que eu gosto muito também. Mas Portugal ainda fazia falta porque sentia trabalhar no Marítimo, correu bem, Belenenses correu bem, pronto, ainda falta uma coisa. Ou seja, estás aberto ao mundo, Sim. o que seria, mas gostavas de voltar em Portugal e conseguires em Portugal ter outro projeto para que Sim. continue a correr bem? Sim. Claro, como óbvio. Sou português, eu sou mais português do que holandês, por isso. A língua é sempre difícil, mas é outra coisa. Mas falas bem. Não, acho que é mais o complexo que tu tens. Não, é complexo. Se estou ouvindo meus filhos... Mas porque tens 4 filhos que falam frequentemente. Estão 10-0 a pai, por isso também não é... Nasceram quase eu cá. Sei, mas quase cá. Mas a verdade é que, Mitchell, a Liga Portuguesa, o que é que mais te fascina na Liga Portuguesa hoje em dia? É porque é bem diferente hoje daquilo que quando tu jogavas e quando tu também começaste a treinar. Portanto, é essa evolução também. Sentes que fazes parte dessa evolução? Sim, mas eu lembro quando eu cheguei a 2001 a Marítimo, toda a gente perguntava, Mitchell, consegues arranjar material dos treinadores do holandeses, do Ajax e tudo? Mas depois começou o Mourinho e depois de confiança, mas toda a gente, depois a seleção começou a jogar, e agora estamos a ver os portugueses, jogadores, qualquer sítio do mundo, os treinadores top, qualquer país, mas mesmo os países fortes também. Por isso também mudou completamente. Isto tem a ver com sucesso, com confiança, mas mesmo confiança a si próprio, e também uma liga vai mudando. A Holanda mudou, Portugal mudou, isto é bom porque há sempre qualidade aqui, e por isso nós, enquanto treinadores, também temos de mudar e adaptar sempre, porque o jogo está a mudar sempre. E pronto, melhorou em alguns aspectos. Talvez, às vezes, no passado era melhor também, por isso também pode ser. Mas é cada vez mais forte e há sempre talento, porque também estou a ver agora segunda liga, estou a ver Liga 3, quarta divisão também. Qualquer sítio há talentos. Quem é hoje o Mitchell van der Gaag treinador? Bem diferente. Isto também nós estamos a evoluir também, bem diferente. Comecei aqui Portugal naquela altura, organização defensiva fortíssimo, jogadores fortes, rápidos à frente, contra-ataque. A linha de 4. Qual é a linha? 4, linha de 4. Era assim, fui para a Holanda, também fiz assim. Naquela altura na Holanda, muito defensivo, pronto, e agora mudando também, aquela mudança também. E depois fui para a Ajax e mais uma vez para mim foi muito importante, aprendi muita coisa lá. E agora e depois o Premier League,
A Premier League é top em termos tática e tudo. Melhores treinadores, melhores jogadores. E agora tudo junto significa também o Mitchell, treinador também é melhor do que 10 anos atrás. Faz parte. Nós queremos melhorar qualquer dia, cada dia, e pronto. Como tu também queres ser o melhor apresentadora amanhã do que hoje, e também para mim também é que é mais importante. Por isso sou completamente diferente, o mais completo do que 10 anos atrás. Serás um treinador feliz no início da época que vem? Ou seja, começares a treinar e teres um projeto de início para pegar? Sim, sem dúvida nenhuma. Isto é o objetivo. E pronto, também depende, porque também falar com equipas não havia clique. Algumas equipas, como eu já disse, que queriam entrar, mas isto foi em janeiro. Infelizmente não deu. E pronto, espero bem que vai alguma coisa vai aparecer no próximo verão. Boa sorte. Obrigado.